Na tarde de ontem, o presidente americano Donald Trump anunciou o maior tarifaço da história recente americana. Foram mais de 100 países tarifados. À risca foram 126 países, inclusive o Brasil, naquilo que ele chamou de Liberation Day, ou numa tradução literal, Dia da Libertação. Para quem acompanha aqui o canal ou acompanha a corrida eleitoral nos Estados Unidos, sabe que essa questão das tarifas é um pilar central dentro do governo Trump. Ele já tinha feito isso no seu primeiro mandato, iniciado uma guerra comercial, e agora deve ficar maior. Uma vez que uma consequência esperada de tarifas contra países é que, principalmente aqueles que foram mais tarifados, possam adotar algum tipo de política em resposta. E embora, se a gente for ver aqui a justificativa das tarifas, tem país que tarifa muito foi tarifado na metade, né? Mas antes de entrar nesse ponto, é interessante vermos uma breve recapitulação do que a gente tem até agora no governo Trump. De maneira resumida, vou colocar aqui na tela. Então, no dia 20 de janeiro, o Trump ele tomou posse. Em 1º de fevereiro já veio a questão das primeiras tarifas, 25% contra México e Canadá, depois isso foi adiado, e 10% contra a China. 3 de fevereiro, ele mandou um memorando para impor tarifas recíprocas a todos os países, como é recíproca, que já tarifam os Estados Unidos. No dia 10, ele adotou tarifas de 25% sobre importações de aço e alumínio. No dia 14 de fevereiro, ele demitiu em massa funcionários do governo federal. Dia 23 de fevereiro, novamente tarifas, agora de 25% sobre importação de automóveis da União Europeia, com início previsto para o dia de ontem, 2 de abril. Um dia depois, 24 de fevereiro, Trump disse que o acordo pelo cessar-fogo na Ucrânia deverá ser o mais rápido possível. Em 24 de março, ele impõe novamente tarifas de 25% sobre países que importam petróleo venezuelano. Na verdade, petróleo e gás. E no dia 26 de março, ele anunciou tarifas de 25% sobre todos os carros feitos fora dos Estados Unidos, não mais apenas os carros que vinham da União Europeia. E atualizando esse gráfico, tivemos esse grande tarifaço que foi liberado no dia de ontem. Resumindo para vocês, foram tarifas sobre 126 países, sendo que o mínimo dessas tarifas era de 10%. Inclusive, o Brasil está nessa lista e acabou se dando bem, porque pegou tarifa de apenas 10%. Tem até um meme interessante rolando aí pela internet, mostrando um teórico funcionário do governo Trump, né, fazendo as contas para ver quanto é que teria que tarifar o Brasil, mas aqui a legislação era toda confusa, então ele falou, que se dane, vou falar que é 10%. Então, tal como aquelas cidades medievais que tinham ruas labirínticas para dificultar a vida dos atacantes, a nossa legislação pode ter o mesmo efeito sobre alguém que está querendo atacar o nosso sistema, digamos assim. E aí, para quem está confuso sobre por que o governo Trump está fazendo isso, segundo o governo Trump, porque se a gente olha historicamente, eu acho que o tiro pode sair pela culatra, mas ele pretende aumentar essas tarifas contra os países, principalmente aqueles que mais tarifam os Estados Unidos, como primeiro uma forma de reciprocidade, mostrar que isso não vai sair barato, e geralmente é isso que acontece com tarifas, né? Um país adota, depois o outro vem adotar também. Agora resta saber se nós teremos um terceiro ponto, uma resposta às tarifas do Trump. E com isso, Trump pretende que a indústria americana tenha um estímulo para ressurgir. Uma vez que com tarifas o que vem de fora acaba ficando mais caro, a ponto de talvez valer a pena produzir aquilo no país, sendo que a economia americana costuma ser muito dinâmica. Então ele espera que essa produção comece e tenha efeitos benéficos. O porém é que talvez isso demore para começar e a consequência básica seja inflação, preço dos itens mais caros, até que os americanos comecem a produzir aquilo. Se é que vão produzir. Lá, como menos amarras produtivas, provavelmente isso deve acontecer. Aqui no Brasil, toda vez que a gente fez isso, como nós somos um país cheio de gargalos de produção, a consequência foi a inflação. Bom, enquanto eu falo aqui das tarifas, vai aparecer na tela os países que foram tarifados. Como eu disse, são um grupo grande de países, 126 ao todo. Quem quiser pode dar um print para olhar no detalhe de cada um. Mas citando as principais alíquotas, a China foi tarifada em 34%, o que seria um pouco mais da metade da alíquota que a China aplica sobre os Estados Unidos numa média, que daria 67%. A União Europeia, por exemplo, tarifa os Estados Unidos em 39%, segundo os cálculos americanos. Em resposta, foi imposta sobre a União Europeia uma tarifa de 20%. O Vietnã, só para citar um caso de muita tarifa, a tarifa que eles cobram dos americanos é na casa de 90%. Eles foram tarifados em 46%. O Japão tarifa em 46%, foi tarifado em 24%. E aí, como eu já disse, a gente pega o Brasil, mesma coisa a Argentina, nós tivemos tarifas de apenas 10%, o que eu particularmente considero bom. Pô, Bruno, como assim bom? A gente foi tarifado. Eu digo bom no relativo, né? Melhor seria não ser tarifado. Mas já que nós tarifamos mais os americanos do que eles tarifam a gente, e até complicado fazer essa conta no Brasil, mas pegando um cálculo, a tarifa média que a gente aplica sobre produtos americanos estaria na casa de 14%. Logicamente, isso é uma média. Tem coisas que são muito mais tarifadas e coisas que são menos tarifadas. Sendo que a tarifa média que eles aplicavam contra a gente era de 2%. Então, sair de 2 para 10 é ruim? É. Mas no relativo, como outros países foram muito mais tarifados, acaba sendo bom. Já que nossas
commodities vão ficar mais competitivas frente a outros países que podem ter tarifas maiores do que a do Brasil. Por exemplo, o que a China exporta para os americanos, por conta das tarifas novas, tudo bem que lá eles podem desvalorizar o câmbio para compensar isso, né? O câmbio é centralizado na mão do Partido Comunista Chinês, mas poderia ficar menos atrativo do que certas exportações que saem aqui do nosso país. Ok, Bruno, mas quanto que isso dá no geral de aumento de custo daquilo que é importado para os americanos? Bom, pegando um gráfico aqui retirado lá da Tax Foundation dos Estados Unidos, eles mostram a tarifa média que os americanos pagaram em cada ano, isso desde 1900 até agora. E aqui tem especial destaque para o Smoot-Hawley Act, que eu vou explicar mais à frente o que é. Mas veja que a tarifa, que antes ficava na casa dos 8%, agora deve aumentar, uma vez que 126 países foram tarifados, alguns com uma alíquota mínima de 10%, mas alguns com alíquotas muito mais altas. De modo que pela primeira vez desde 1946, nós devemos passar o nível de 10%. E por que esse destaque ao Smoot-Hawley Act? Se você pega para ler livros que explicam como é que se formou a crise de 1929, aquela Grande Depressão, onde o topo da bolsa americana só foi superado 25 anos depois, em 54, com uma guerra mundial no meio do caminho, um dos fatores colocados foi a questão da imposição de tarifas contra outros países, sendo que nessa época os Estados Unidos eram um país muito exportador. Em 29, o dólar não era ainda a espinha dorsal da economia global. Eles eram mais ou menos o que a China é hoje, no sentido de que era a potência ascendente, mas havia uma outra potência dominante, que era o Reino Unido. E aí, pós Segunda Guerra, você teve essa troca, né? Com o dólar assumindo o papel de moeda mundial. Mas em 29, esse país que exportava pra caramba, ele resolveu colocar tarifas contra as importações que ele fazia dos países que se relacionavam por vias comerciais com os Estados Unidos. Só que, como eu disse, é muito raro que um país ele tome tarifas e não venha a dar uma resposta, o que pode ser um próximo capítulo dessa guerra comercial que a gente está vendo agora. Embora essas tarifas sejam já recíprocas a alguma coisa que os outros países já façam. Mas o ponto é que lá em 29 você teve a adoção de tarifas pelos americanos, os outros países responderam colocando tarifas também. Isso diminuiu o comércio mundial, sendo que naquela época os países eram muito menos dependentes uns dos outros do que hoje, havia menos globalização comparado ao mundo atual. Essas medidas protecionistas visavam estimular o comércio interno, mas na verdade a consequência foi o menor crescimento econômico de todo mundo. Nesse mesmo ambiente você tinha preços de ações estratosféricos, esperando lucros mais altos. Eles não vieram, os preços das coisas começaram a subir, você teve inflação, teve que aumentar juros, e aí no final você teve a crise de 29. E aí, ao olhar para isso, e olhar também para o desempenho dos mercados, com a questão das tarifas, tem muita gente que espera que nós tenhamos uma crise agora. E o reflexo disso está nos preços. Então, enquanto eu gravo esse vídeo, isso vai mudar até o fechamento do mercado, mas o S&P 500, principal índice americano, está caindo 4%. O Nasdaq 100, que é um índice formado por empresas de tecnologia, está caindo pouco mais de 5,2%. E o Dow Jones caindo 3,34%. Quedas bem severas, mas esses índices são médias, né? Se a gente pega aqui realmente as empresas, perceba que algumas das maiores, como Apple, Amazon, Nvidia, estão caindo mais do que os índices. Apple caindo 7,7%, Amazon caindo 6,93%, Tesla caindo 4,25%, Nvidia 5,7%. Pô, Bruno, mas não tem nada subindo forte na Bolsa Americana? Tem o VIX, que é um indicador de volatilidade que alguns entendem como um índice do medo, né? Ele está subindo impressionantes 33% no dia de hoje. Se a gente pega o Fear and Greed Index, a gente está em medo extremo, né? O nível está em 10. Tudo isso porque muita gente aposta que essas políticas do Trump podem terminar em recessão nos Estados Unidos. E aí temos que lembrar de qual é a consequência de uma recessão para o Banco Central, o Fed, que tem lá a sua meta de inflação, mas também tem a sua meta de emprego. Ele trabalha com essas duas variáveis nos Estados Unidos. É diferente aqui do Brasil, onde a gente tem a meta de inflação apenas. E se numa recessão você espera mais desemprego e uma economia que ela está patinando, precisando de estímulos, a medida ortodoxa de um Banco Central numa era recessiva é diminuir juros, até porque é mais difícil você ter inflação durante uma recessão. Embora a inflação possa ser uma consequência das tarifas do governo Trump, quando a gente pensa em preços dos produtos mais altos, né? Lembrando que você pode ter definições diferentes de inflação dependendo da escola econômica que você segue. Mas o ponto é que a medida ortodoxa é diminuir juros. E aí, por conta disso, se antes o pessoal estava colocando 3 cortes de juros como previsto para esse ano, agora já são 4, como você pode acompanhar aqui no Fed Watch. Então veja que para a reunião de maio o pessoal espera manutenção dos juros, mas para de junho já uma chance de 62% de queda de juros, para de julho de 50% de queda de juros, para de setembro 44% de chance de queda de juros, aí a de outubro manteria os juros, e a última reunião do ano de dezembro de 2025, até o momento a maior estimativa é para mais uma queda de juros, 35% de chance. Tudo bem que não é uma chance igual, nossa, mais de 50%, né? A maioria acreditando nisso, mas já começa a mostrar um pouco da toada do que o mercado acredita que vai acontecer. Ele espera que as medidas sejam recessivas, ou pelo menos freiem o ímpeto da economia americana, aponta a taxa de juros que hoje está entre 4,25 e 4,5,
ter que ser diminuída ao longo do ano. E aí cabe lembrar que bolsa é um mecanismo antecedente do que a gente espera que venha acontecer na economia. Se a gente acha que a economia vai piorar, a bolsa cai antes da economia piorar de fato. A bolsa cai, a economia piora. Se a gente acha que a economia vai melhorar, a bolsa sobe antes da economia melhorar. Talvez até em decorrência dos cortes de juros americanos. E a mesma coisa para ativos de risco no geral, como por exemplo o Bitcoin. Outra consequência também é a queda da força do dólar. Se a gente pega o índice DXY, aquele dólar index, que mede a força do dólar comparado a uma cesta de moedas de países desenvolvidos, onde você tem libra esterlina, tem o iene do Japão, coroa sueca, franco suíço, o euro, o dólar está caindo 1,89 contra essas divisas. E também contra o real e outras moedas emergentes. Aqui, por exemplo, ele chegou novamente, depois de bastante tempo, ao patamar abaixo de 5,60. Fora isso, você tem petróleo caindo, porque se você tem recessão, a demanda energética costuma ser menor. Petróleo cai quase 7%. O Goldman Sachs viu uma chance de 35% de recessão na economia americana. Então, com isso, a gente tem um ambiente bem interessante. Porque repare que se você não queria internacionalizar parte do seu capital, porque a bolsa americana estava nas máximas, bom, a bolsa agora está em queda. Ah, mas o dólar estava muito caro. Mandar dólar lá para fora com dólar acima de R$6 é loucura. Eu concordo, durante essa época eu não fiz câmbio. Mas agora o dólar já está num patamar entre 5,50 e 5,60 no momento que eu gravo esse vídeo. Pô, Bruno, mas o dólar pode cair mais. Pode? De fato, se você tem uma recessão lá, os juros começam a cair, enquanto aqui a gente mantém a Selic num patamar alto, em torno de 14%, podendo chegar a 15%, segundo previsões que a gente tem de XP, de Itaú, até o próprio Boletim Focus fala nisso, o dólar pode cair mais, ele sempre pode cair mais. Mas o ponto é que eu não quero acertar o bumbum da mosca, adivinhar exatamente o fundo e o topo. Eu invisto para proteger meu patrimônio e aumentá-lo ao longo do tempo. Eu quero comprar por um preço e vender mais caro. De modo que já começa a se abrir uma janela bem mais interessante do que a gente tinha lá em janeiro, com o dólar batendo quase 6,20 e bolsa americana ainda nas máximas. Mas é lógico que não é simplesmente mandar tudo lá para fora, até porque aqui no Brasil a gente tem um fenômeno interessante acontecendo. Porque enquanto as bolsas americanas caem bastante, o Ibovespa nesse momento ele tá andando de lado, ele não tá caindo, mostrando certa resiliência ao que está acontecendo, na minha opinião até por conta da baixa tarifa que foi aplicada sobre o nosso país em relação a outros países, o que pode tornar o Brasil mais competitivo. Sendo que a nossa bolsa definitivamente não está cara, na minha opinião, dependendo de onde você escolhe focar em certos setores, ela tá bem barata, sendo que só tá barato não é simplesmente algo que me leva a comprar, porque ela pode ficar barata durante muito tempo, mas está barata frente a um cenário em 2026 onde a gente pode ter uma mudança política no Brasil que catalise uma mudança econômica, o que pode destravar muito o valor da bolsa, o que também é um baita cenário interessante para quem quer investir aqui no país, desde que esse cenário venha se concretizar, né? A gente não sabe o que vai acontecer em 2026. Porque o mercado é isso, a gente sempre vai agir mediante incerteza, não prevemos o futuro, mas temos que montar nossa carteira com base em probabilidades e preços. E aí, para quem quiser aprender mais sobre isso, eu lembro que agora na segunda-feira, dia 7 de abril, eu vou abrir inscrições para a 30ª turma do Viver de Renda. Isso são 30 turmas, 8 anos na estrada, mais de 45 mil alunos, nesse curso onde você pode entrar sem saber nada, você pode entrar realmente do zero, e nós pegamos pela mão para se transformar no investidor completo, capaz de montar sua carteira, tomar suas decisões, alocar para proteger e aumentar o seu patrimônio em diferentes ativos, moedas e países, até que um dia você possa efetivamente viver de renda. Lembrando que se você assistir às aulas, participar dos plantões de dúvida, usar a comunidade para falar com os monitores, você vai aprender a investir. E para essa turma, para comemorar essa edição histórica, a 30ª, nós temos 2 presentes especiais para os 300 primeiros inscritos. O primeiro deles é uma edição em capa dura do meu livro, Em Nome do Povo. Aqui não tá exatamente como vai ficar, porque eu não gostei dessa parte aqui meio refletindo, meio dourado, mas os 300 primeiros inscritos vão ganhar essa edição autografada por mim e também vão poder participar assistindo uma gravação exclusiva de um episódio do podcast Os Sócios. Para isso, é interessante que você entre no link que tá aqui na descrição, uma vez que como são só os 300 primeiros e são 1.200 por turma, tu deve acabar rapidamente. Provavelmente antes do final da primeira hora de inscrição, sendo que a gente abre a inscrição 8 horas para quem está na lista de pré-matrícula, no link abaixo, e 9 horas para as redes sociais no geral. Voltando agora para algumas expectativas, bom, esse é o cenário pintado para vocês, o que a gente deve ver em termos de acontecimentos na economia americana. Novamente, são só expectativas não são profecias, não vai acontecer, mas se a gente pega até o primeiro governo Trump, onde as tarifas elas foram muito menores do que agora, em termos de países abrangidos, você teve elevação de preços. Nesse gráfico que eu estou colocando aqui na tela, veja que nós tivemos 9 categorias de itens que subiram 4% por conta da guerra tarifária do governo Trump. Os outros todos tiveram preços em queda. Só que, como eu disse, isso aqui foi lá em 2018. Inclusive, quando tarifas foram implementadas, você teve queda de bolsa e depois a bolsa recuperou e desandou a subir. Então agora a gente pode ver alguma coisa parecida, provavelmente pior. De modo que as expectativas inflacionárias, não imediatas, né? Porque você não tem esse efeito imediato no preço, mas para 2026 já começa a se deteriorar. De modo que você pode ter queda de taxa no curto prazo para estimular a economia, então a Fed Funds Rate, equivalente à nossa taxa Selic, caindo, mas taxas de prazo um pouco mais
mais longo, tendo que subir para conter essa inflação. Uma vez que, usando aqui um gráfico que eu peguei da Reuters, vejo que a expectativa inflacionária nos Estados Unidos para os próximos 12 meses está girando em torno de 5%. E não é só uma questão do número, né? Mas sim do aumento repentino de expectativas, uma vez que isso é consequência direta das tarifas do governo Trump. Agora, se isso vai terminar em inflação, se vai terminar em recessão, ou se no final o Trump vai conseguir aumentar a produtividade americana, porque você vai ter mais empresas abrindo lá, ou até conseguir uma resposta dos países que, ao invés de simplesmente aumentar tarifas, escolhem diminuir, porque a tarifa americana também tenderia a cair, isso só o futuro vai dizer.